Então, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre o ciclo de vida das pteridófitas, vocês vão perceber que é o mesmo padrão que vale para todas as plantas. Então, nós já vimos lá nas briófitas, vamos ver nas pteridófitas, depois nas gimnospermas e nas angiospermas, com algumas particularidades. Então, vamos entender o processo como um todo e eu vou chamar a atenção o que diferencia as pteridófitas das briófitas que nós já estudamos. Então, vamos observar aqui, né, aquela planta que nós observamos na natureza. Vejo que o esporófito, que vai produzir esporos, ele é um indivíduo diploide, 2 N's. Então, aqui o que nós observamos é o esporófito. Lá nas briófitas, o que nós vimos, né, na natureza, bem visível, é o gametófito. Lá é diferente. Então, aqui é o esporófito, que é diploide. Então, lá naquela região, atrás das folhas, onde estão aqueles pontinhos escuros, que são os soros, ele reúne o que a gente chama de esporângios, que são as estruturas que vão produzir esporos. Esporângio produz esporos. Então, o esporângio, ele é diploide, esporófito diploide. Mas dentro dessa estrutura, para produzir esporos, vai acontecer o processo de divisão, que é a meiose. Então, os esporos que vão surgir por meiose serão haploides, terão então metade do número de cromossomos da espécie. Tá? Então, veja que o esporo não é flagelado, ele pode ser carregado pelo vento para regiões mais distantes, e quando esses esporos vão cair no solo, no substrato, eles vão germinar. Então, esporos N vão germinar. Tem esporos N que vão germinar em um gametófito, né, que vai se desenvolver. Então, são vários esporos e vão produzir várias estruturas como essa. Vamos usar uma delas como exemplo. Então, germina e forma essa estrutura com um coraçãozinho aqui, ó. Então, o protalo, ele é um talinho, ele faz fotossíntese e tudo, mas ele é a vida dele é bem curta. No protalo, veja que nós temos 2 regiões diferenciadas aqui, ó. Uma delas é onde está o órgão reprodutor feminino, que é o arquegônio, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. No mesmo protalo, vai existir também uma outra parte, que é onde está o anterídeo, que vai produzir os anterozoides, que é o gameta masculino, os gametas masculinos, que também são, então, M, porque o protalo em si, ele já veio de um esporo M, ele só germinou e formou essa estrutura. Vejam por que nós chamamos de monóico, porque no mesmo indivíduo, no mesmo gametófito, nós temos tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Aí vocês percebem, puxa, estão tão pertinhos aqui, mas de qualquer forma, os anterozoides que são produzidos na parte masculina, ele vai precisar nadar para chegar até a oosfera. E vejam, normalmente, esses anterozoides vão fertilizar a oosfera de um outro protalo que está próximo, se estiver presente. Então, de modo geral, as plantas evitam, de alguma forma, se autofertilizar. Veja, porque a ideia de fazer fertilização cruzada é para garantir aí ou aumentar a variabilidade genética. Então, de qualquer forma, os anterozoides são flagelados, dependem da água para poder fertilizar a oosfera. Tá? Então, no mesmo indivíduo tem os 2 órgãos, produz os 2 tipos de gameta, mas eles caem ali no ambiente. Se tiver mais protalos por perto, vai fertilizar outros também. E aí, unindo oosfera e o anterozoide, forma o zigoto. Então, lá na parte feminina, esse aqui está em detalhe, ocorreu a formação do zigoto, que é diploide. Tá? Então, só quando junta gametas é que forma o zigoto diploide. Então, sobre o protalo, vai germinar uma nova planta, que é o esporófito que vem do zigoto. Então, aí vai formar novamente a planta que nós conhecemos aí como samambaia, como xaxim, tá? Que é o esporófito já diploide. Tranquilo, gente? Então, o que é visível, que é duradouro, que é independente das pteridófitas? O esporófito. O que é transitório e vida curta? O gametófito, que é essa estrutura aqui em forma de coração. Tá? Então, aqui mais um detalhe, bem esquemático, mas que mostra aqui, então, o arquegônio, e aqui um detalhe, então, da estrutura da parte que é do anterídeo produtor, então, dos anterozoides flagelados, multiflagelados, sejam vários flagelados. Então, precisa nadar para poder fertilizar a oosfera. Tá? Então, aqui, novamente, o ciclo de vida, mostrando que sobre o protalo,
germina o esporófito, certo? Então, ele é do ciclo de vida. Aqui falar um pouquinho de outros grupos aí de pteridófitas. Então, além das conhecidas como samambaias, o xaxim, que é o samambaio sul, nós temos aqui a avenca. Tem muitas que vivem sobre árvores chamadas epífitas, como essa aqui, é bem comum. Nós temos aqui, ó, a marsileia e a salvínia, que são aquáticas. Todas essas estão no mesmo grupo, dentre as pteridófitas, são chamadas pterófitas, tá? Então, é um grupo, digamos, bem distinto dentre as pteridófitas. Mas nós temos alguns outros exemplos. Essas aí, todas seguem esse ciclo que eu acabei de falar, né? Bem certinho, aquele ciclo aclodicobionte, né? O ciclo de vida de uma samambaia. Então, nesse caso, lembra que eu falei que as samambaias, de modo geral, as pteridófitas, de modo geral, são isosporadas, então os esporos têm todos o mesmo tamanho, tá? Tanto masculino quanto feminino, o mesmo tamanho. Agora, nós temos algumas situações em outras pteridófitas, que não pterófitas, né, que não são as samambaias, que é aqui no caso das selaginelas, dos licopódios, tá? Esse aqui também é um exemplo do licopódio, do gênero Rupérsia, parece um pinheirinho, mas ele é bem mais maleável, mais flexível do que uma muda, por exemplo, uma plantinha pequena de pinheiro. Então, são todas licófitas. Então, esse grupo aqui, ele tem essas estruturas que aparecem de tempos em tempos, que são os esporângios que vão produzir, então, os esporos. E nesse caso aqui, nós vamos ter uma diferença em relação ao tamanho dos esporos. Então, elas são chamadas de heterosporadas, porque nós temos tanto megasporângio, que vai formar os megásporos, que seria o esporo feminino, quanto o microesporângio, que formam os micrósporos, que seriam, então, os masculinos. Então, veja que o tamanho dos esporos nas licófitas, ele é diferente, por isso, heterosporadas, tá? E essas estruturas ali, que nós vimos que produzem os esporos, e alguns autores já chamam de estróbilos, que é uma estrutura que aparece lá nos pinheiros, que vai ser, então, o estudo da próxima semana. Então, por que eu trouxe, então, essa ideia de falar aqui um pouquinho sobre essa questão de isosporadas e heterosporadas? Porque licófitas seria um grupo mais próximo do próximo grupo que nós estudaremos, que é o grupo das gimnospermas. Tá? Então, isso é um detalhe do ciclo, então, mostrando que continua existindo, então, aí, no caso dos gametas, o masculino sendo flagelado, então, essa condição vale para todas as pteridófitas, tanto pterófitas quanto as licófitas têm aquele padrão que nós já tínhamos visto. Aqui é um exemplo de uma selaginela, mostrando, então, essa estrutura que é o estróbilo, aqui em detalhe, mostrando, então, tanto a parte que produz, então, os microsporângios, produzindo, então, os micrósporos, quanto a parte que produz os megásporos, que seria a parte feminina, no mesmo estróbilo. Então, né, isso aqui, ele produz tanto a parte masculina e feminina no mesmo estróbilo, tá? Tem as duas situações. Vamos lembrar dessa diferenciação aqui em relação aos demais pteridófitas. E mais alguns exemplos, né? As plantas aqui mais antigas, dentre as pteridófitas, nós temos aqui as esfenófitas, que talvez já tenham visto aí nos quintais, né, nos jardins, que é a cavalinha equiseto, inclusive uma planta medicinal, né, que eu já tenho visto, faz um bobuzinho, mas ela é uma pteridófita. E nós temos aqui também, às vezes, como epífitas, né, vivendo em cima de outras árvores, o psiloto, que tem essas estruturas aqui, né, bem diferenciadas. Então, são outras pteridófitas que não são samambaias, xaxim, selaginelas, que é do grupo das pterófitas. Tá? Então, psilotófita é um grupo à parte. Falar um pouquinho e lembra que nós já falamos lá para trás sobre biorremediação? Então, algumas bactérias, alguns fungos utilizados como biorremediadores. Nós temos, né, plantas também que são as chamadas fitorremediadoras. Então, fito de planta, que pode ser utilizado com o mesmo propósito. Então, nesse caso, algumas plantas, especialmente, né, tem sido estudado um grupo aí de samambaias, né, desse grupo aqui, Epiteris vitata, uma samambaia que está sendo estudada, com potencial de remediar em relação à presença de arsênico. Veja que arsênico é um produto bem tóxico, né? Ele pode estar presente aí, de repente, por algum acidente aí no solo, e aí tem se utilizado essas, né, essa espécie em especial para remediar, para modificar, tentar descontaminar o solo, fazendo então esse processo de remediação. Então, eu vou deixar para vocês, se quiserem, tiver interesse, ler um pouquinho mais sobre esse assunto lá no livro, né, na página 127, que fala sobre essa questão da fitorremediação usando, então, samambaias. Tá? E para finalizar essa aula, eu vou deixar também aí junto no AVA um
videozinho, mais um áudio, na verdade, que mostra que tem essa paródiazinha aqui, que vai fazer vocês memorizarem isso que é bem importante dos músicos e das samambaias, ou seja, das briófitas e pteridófitas, que vai falar, então, ó, tanto o músico quanto a samambaia precisam de água para fecundação. Tá? Então, lembrar que os enterozoides nadam até a teosfera, precisam de água para fecundação. O gametófito é N, o esporófito é 2N, então eles têm alternância de gerações. Então, essa paródia é com base nessa musiquinha aqui, que é uma marchinha de carnaval bem antiga, e que tem, então, vou deixar ali para vocês ouvirem e memorizarem. Bem curtinho, mas é bem importante para não confundir mais. Tá? Então, lembrando aqui músicos e samambaias. Diferença entre os dois? Na samambaia, o que nós temos como fase duradoura, visível, a planta é o esporófito. Nos musgos, o que é visível, que você enxerga lá na natureza, é o gametófito. Tranquilo? Então, por essa semana seria isso. Na próxima semana, nós falaremos, então, sobre as gimnospermas e angiospermas. Até lá!